noite, amada igreja, amém? Saudade desse lugar, hein? Glória a Deus. Domingo passado, pode se assentar. Pode ficar aí, vago. Domingo passado, estava ministrando na igreja da Carminha. Mandou um abraço para o Bispo Tom, Pastor Fernando, Pastor Daniel. Estava no momento de comunhão ali. A igreja aqui pertinho, não conhecia. Fui conhecer domingo. E uma coisa que a missionária Carminha falou, e aquilo ficou marcado no meu coração. Quantas pessoas de verdade pagam um preço para levar um evangelho sem ter recurso nenhum. Mas o que ela mais tem dentro do seu coração é a vontade de fazer as pessoas conhecer quem é esse Deus verdadeiro e justo. Nós temos que ter essa mensagem fixada dentro dos nossos corações. Nós temos que ter essa alegria de, através de cada um de nós, fazer o nosso Senhor ser conhecido por onde a gente for. E quando ela ministrava, sabe, Pastor Fernando, aquilo queimava meu coração. A pessoa, ela vai levar o evangelho sem ter a esperança do que ela vai comer, do que ela vai receber. A única esperança e a certeza que ela tem é que o Senhor entrará com a sua provisão, e que o Senhor é o seu sustento. Quando eu sei quem é o meu Senhor, quando eu sei que o sustento não vem dos meus esforços, mas quando eu sei que o meu sustento vem daquele que criou os céus e a terra, através da sua eterna palavra, algo acontece de verdade, é real, é verdadeiro. Porque o nosso Deus se move em verdade e em justiça. Nunca vai se mover em fatos, fantasias, não. O nosso Senhor sempre irá se mover em verdades. Amém? Glória a Deus. E eu começava sendo ministrado pelo Senhor, e o pastor Fernando me mostrou um negócio, um texto. Eu falei: Senhor, o que pregar? E o que ministrar, Senhor? E eu comecei a estudar aquela palavra que o Senhor me mandou. Quando foi sexta-feira, um menino na feira chegou até mim na minha banca. Só para vocês entenderem um pouco da palavra, a gente está falando sobre milagres. A gente vai falar o tema dessa noite: milagres começam com a obediência no Senhor. O nosso milagre, ele vai começar quando nós somos obedientes à vontade do nosso Senhor. E aquele menino chega de madrugada entusiasmado e fala: Pastor Joy, eu preciso conversar com o Senhor. Falei: amém, filho. Eu só preciso dar andamento na montagem da banca. Daqui a pouco a gente troca uma ideia assim. Ele falou: tudo bem. Quando foi 10h40, ele voltou na banca. Ele falou: lembra que você me ensinou a orar? Eu falei: não, não te ensinei a orar, só te mostrei o caminho. Semana passada eu estava dentro de uma igreja e o médico diagnosticou a sua sogra que nunca mais ela iria andar, entravada numa cadeira de roda. E ele angustiado, triste. E nós conversávamos sobre os milagres que o Senhor Jesus realizava. E eu conversei sobre o milagre que o Senhor Jesus fez na vida do meu sogro, curando ele de um câncer maligno que o levaria à morte. Mas em questão de 15 dias, o Senhor operou o seu milagre tremendamente na vida do meu sogro. Através de uma oração, através de você acreditar no poder de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou, pensando que: será que a minha situação tem jeito para o Senhor resolver? Eu te digo que sim, com toda a convicção que sim. É só você saber se prostrar verdadeiramente ao Senhor teu Deus, confiar na sua palavra,
acreditar na sua palavra. E aquele menino foi ao médico, o médico falou: eu não tenho boas notícias para você, e o resto da sua vida será sentado sobre essas cadeiras de roda. Só que aquele menino falou: você fala tanto para mim que intimidade gera credibilidade, pastor, que Mateus 6,6 ele é real e verdadeiro, justo. Que Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz que eu posso entrar dentro do meu quarto. Você me ensinou que eu posso clamar a esse Deus, que eu posso buscar esse Deus, que eu posso chorar diante desse Deus, e que Ele iria me ouvir, Ele me enxergaria dentro daquele quarto. No meu momento de frustração, pastor, eu entrei dentro daquele quarto e comecei a chamar: cadê esse Deus que tanto o pastor Joy fala? Aonde está o Senhor? Que eu nunca ouvi, eu nunca escutei, só conheço de estudar e ler. Mas eu gostaria que o Senhor se manifestasse na minha vida, sobre a vida da minha sogra, Deus. Ele fala que 11h50 da manhã, a sogra dele tem uma forte crise de dor sobre as pernas dela. Eles levam, sabe, bispo? Então elas pressam ao médico. Ninguém entendia nada e ela gritava, chorava desesperadamente. E aquela mulher entra naquele hospital. O médico olha para ela e fala: não tem mais jeito, isso vai ser o seu karma. Todos os dias essas dores vão vir. Ele sai, liga para ela, ele vai na minha banca chorando aos prantos. Me faz conhecer esse Deus que o Senhor tanto fala. Entrei no meu quarto e não obtive nada. E eu falei: filho, a Bíblia diz que quando Deus se cala, Ele trabalha em nosso favor. Muitas vezes a gente quer a resposta, né, pastor Fernando, de imediato, né, não? Mas a palavra do Senhor, com base na palavra, ela tem a afirmação para mim e para você, que quando você busca o Senhor, quando você clama ao Senhor, quando você se abre com o Senhor, e quando o Senhor se cala, não é porque Ele se esqueceu, é porque Ele está trabalhando, é porque Ele está ali intervindo ao meu e ao teu favor. Aquele menino, então, fala: filho, segura minha mão aqui. Fala: pai, eu já vi tantas coisas o Senhor fazer, e eu não vou duvidar nenhum minuto do que o Senhor pode fazer e realizar. Eu só quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor fará o melhor sobre a vida da sogra dele. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece perfeitamente. Porque na tua palavra diz que o Senhor conhece cada fio que existe sobre o nosso corpo de cabelo, Deus. O que é essas circunstâncias diante de um Deus tão poderoso como o Senhor? Oramos. E ele, sem entender, sabe, uma oração de 2 minutinhos, igreja. Mas o meu coração, com a convicção que Deus iria realizar a sua vontade. Ele liga para ela, sabe aquela ansiedade? Ei, aconteceu alguma coisa? Ela: não, dói muito a minha perna. Eles vão para a igreja à noite. O pastor abre o culto e fala assim: hoje à tarde no meu quarto eu estava orando e o Senhor me mostrava que o Senhor iria responder uma oração. E sobre Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor escuta e valoriza. O Senhor não joga fora. O Senhor não se esquece de nenhuma das suas orações. O Senhor, Ele acata e espera o momento e a hora certa do milagre acontecer. Como assim, pastor Joel? Por favor. Glória a Deus. Livro de João,
capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Guarda que eu estou falando. O Senhor espera a hora certa e o momento certo de agir. Aleluia. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho? Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 e 3 metracas. Jesus disse aos seus serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? E eu falando com o Senhor, todos querem viver milagre, mas poucos querem obedecer. De verdade, isso é forte. Todos nós queremos viver um milagre do Senhor, mas quanto nós estamos dispostos a obedecer à vontade do Senhor? Quanto de nós ainda conseguimos ouvir nitidamente a voz do nosso Senhor? Uma coisa que eu notei e eu fiquei abismado quando estava orando, buscando o Senhor na madrugada, e eu falei para aquele menino assim: olha, filho, essa passagem que o pastor Fernando tinha mandado, e sobre isso que eu estava estudando, veio o encontro. E eu lembro que eu falei para ele: o milagre não começou com a ordem de Jesus. E ele olhou para mim assim: como não, pastor? Eu falei: não, filho, começou com a obediência sobre o seu comando. Quando você entende quem está falando com você, quando você se submete à vontade do Senhor, e quando você conhece a voz do seu Senhor e você obedece à voz do seu Senhor, o milagre ele é instantâneo. O milagre acontece de verdade, não na hora que queremos, mas ele acontece verdadeiramente na nossa vida. O milagre estava onde? O milagre estava na água? Não. O milagre estava o que? Aonde? Na obediência ao Senhor. O que ele fala para a mãe dele? Ainda não é chegado o que? A minha hora. Então aquele menino disse: sabe, pastor Fernando, ele vai, sabe, pastor Daniel, vai para a igreja. E o pastor abre com Mateus 6,6 e começa a desenrolar a palavra através do Senhor Espírito Santo. Chega um momento que ele fala: olha, eu gostaria que a igreja em toda estivesse na mesma conexão que eu agora. A gente vai orar. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai operar no meio de nós. De repente a igreja unida, unanimemente, num único propósito, em buscar conhecer a voz do Senhor. Eles não estavam orando por milagre, mas eles queriam mais do Senhor.
pastor falou, há uma necessidade da gente conhecer o Senhor profundamente. Há uma necessidade da gente se envolver com o Senhor profundamente. E eles começaram a orar. De repente um barulho ecoa sobre aquele lugar. Uma mulher que chorava de dor começava a chorar, sabe, esse tom de alegria, porque se apoiou numa das suas cadeiras, jogou uma das suas muletas e começou a dar passos devagar. Mas o milagre estava acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas que, sabe, verdadeiramente nós precisamos verdadeiramente acreditar que o poder da oração transforma e muda circunstâncias de verdade. Nós precisamos confiar no poder desse Deus santo e maravilhoso. Aquele menino chegou para mim hoje e falou: olha aqui, a cadeira está no meu carro, pastor. E eu conheci esse Deus que o senhor tanto prega aqui. Eu conheci esse Deus que faz milagre acontecer. Eu só ouvia falar de livros, ler Bíblia, mas os milagres aconteceu diante dos meus olhos. Eu tenho testemunha de como a minha sogra Sofia, mas de como ela está agora. A luz do Senhor entrou sobre a casa dela. Ei, não deixe de acreditar no poder desse Deus que te ama tanto, que te cuida. Esse Deus que verdadeiramente presta atenção em você. Não se sinta desvalorizado por nada, só acredita que Ele te enxerga e que Ele te ama de verdade. No momento certo, você também com seus olhos virá o grande milagre do Senhor acontecer diante dos seus olhos. Aquilo alegrou meu coração, sabe, pastor Fernando? Trabalhei hoje leve, falando: obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele te conheceu através dos seus feitos, dos seus sinais. Sabe por que eu estou chorando, igreja? Quantas igrejas já não tem mais essa alegria de se alegrar com o seu irmão, e de ver uma oração sendo respondida diante dos seus olhos, e de você falar assim: esse Deus, Ele é real e verdadeiro. Aí essa pessoa vem e fala: é de verdade, esse Deus é verdadeiro e justo e real. Ei, sai desse campo minado que Satanás está tentando te colocar. Não desacredita que Deus pode realizar um milagre extraordinário na tua vida agora, neste momento, hoje, amanhã. Esse Deus, Ele é poderoso para ir agora onde você está, sabe? E aí aonde você se sente mais fragilizado, e dizer: ei, eu sou contigo. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a voz do seu Senhor. Não desacredita. Igreja, a gente viu nas fotos aqui o Júnior colocar a foto da mãe dele, do dedo ser restaurado instantaneamente. Milagre forte e poderoso diante dos nossos olhos. Para que então nós queremos colocar dúvida dentro dos nossos corações? Será que Deus faz? Não, Deus faz sim. Deus opera assim. Qual é a forma que nós acreditamos nesse Senhor? Qual é o nível de intimidade que nós nos aprofundamos nesse Senhor? Ah, tu fala assim, pastor, que você não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei de nada, mas aquele que me formou e te formou, aquele que nos acompanha, não de longe, de perto, que mora dentro de nós, te sonda, te guia, te completa, te valoriza.
sabe das suas dores, sabe do seu sofrimento, te acompanha de perto e fala assim: só não perca a esperança de quem eu sou. Ei, se envolva com esse Deus de verdade. Quantos milagres a gente já viveu aqui dentro da comunidade. Lembra do Levi? Não tinha nem horas de vida, igreja. A comunidade aqui começou a orar, começou a clamar. As igrejas em unidade se uniram para buscar esse Senhor, conhecer esse Senhor. O pai daquele menino desesperado: me ajuda, porque o Levi não tem mais vida. E a palavra veio: não turbe o vosso coração, creia em mim. Dias depois, lembra da notícia que a gente trouxe aqui? Ei, o Levi recebeu alta. Hoje o menino brinca com uma alegria. Mas quem está morto? O que é a medicina perante o seu Senhor? Quem é a doença perante o seu Senhor? Ei, quem é a depressão diante do seu Senhor? Quem é o desemprego diante do seu Senhor? Nada, igreja. Eu aprendi muito com esse curso que eu fiz sexta-feira. Te agradeço, sabe, Houston. Abriu minha mente, meu coração. Mudou a minha vida, meu estilo de pensar e raciocinar, igreja. E de como a gente é mesquinha. E de quanto a gente só valoriza o que a gente tem. Mas o Senhor nos ensina a valorizar o recurso do céu e se firmar no céu. Eu só queria que o Senhor se movesse em cima dos meus desejos, dos meus caprichos. Em cima dessa aula o Senhor falou assim: eu nunca vou me mover em cima dos seus caprichos e nem em cima dos seus desejos. Eu me movo em cima das suas necessidades. Olha o desejo do povo aqui, igreja. Ei, não tem mais vinho. Só que Jesus nunca deixa ninguém ser envergonhado. Jesus nunca chega atrasado. Fala que os noivos seriam envergonhados pela cidade inteira. Eles seriam defamados pela cidade inteira. Se você for estudar a fundo esse texto, só quem estava ali? Mateus 6,6. Sabe, pastor falando, eu sempre vou pregar sobre isso. Mateus 6,6. O que ele olha nos olhos da mãe dele? Mulher, só aguarda um segundo e todos vocês verão o que meu Pai fará sobre vocês. Talvez Deus está falando para algum aqui, até para nós, para mim. Só aguarda alguns segundinhos, alguns minutinhos, algumas horas. Você verá diante dos seus olhos o que eu posso fazer por você e por toda a sua casa. Aleluia. Deus não responde à exigência do homem, mas Deus responde à obediência do nosso coração a Ele. Por isso a palavra de Deus vai dizer: ei, não turbe o vosso coração por coisa alguma. Creia no seu Pai, creia no seu Deus, que através da sua palavra criou todas as coisas, igreja, fez todas as coisas. Eu estou contando para vocês milagres que a igreja vivenciaram. Milagres não distantes da mãe do Júnior. Colocaram a foto no telão. Tem a foto aí? Não tem mais, né, Júnior? Vocês precisam entender como Deus ele age. A Merielle parece que estava lá com a mãe dele, e o médico falou assim: não é esse dedo. O dedo que eu ia analisar, eu iria cortar. Olha para você ver.
O dedo que eu iria analisar agora nesse momento, eu iria cortar fora. Mas Deus, Ele não corta nenhum dos seus fora. Ele chama para perto, Ele restaura, Ele faz um milagre acontecer diante dos nossos olhos, para a gente ver, para a gente se sentir valorizado diante de uma verdade, que é a sua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Em João capítulo 2, versículo 3, o que ele fala? Não tem mais vinho. Maria levava o problema a quem podia resolver, mas não reclama aos convidados. Não tente, sabe qual que é a importância dessa valorização? Quando Jesus fala para ela: mulher, ainda não chegada a minha hora, ela entende, valoriza a palavra e guarda a palavra. Porque ela sabia que no momento certo o Senhor ia se mover com base no seu Pai. Sabe qual que é o nosso erro? Muitas vezes a gente não guarda a palavra, a gente se esquece da palavra. Quantas vezes o Senhor tem falado: eu estou contigo. Não se preocupem com o que vão comer, vestir. Essa é a palavra. Não se preocupem. Não se turbe o vosso coração por causa de uma enfermidade. Eu conheço uma mulher que há 12 anos sofria, mas ouviu falar de alguém que verdadeiramente conhecia a palavra de salvação. E aquela mulher ousou então enfrentar a vergonha, enfrentar a multidão, porque naquele estado que ela estava era uma vergonha para aquele país inteiro. Expulsa de casa, rejeitada pela sua própria família, andando sem rumo e sem beira. Mas ela enfrentou medos, decepções, vergonhas, humilhações. Enfrentou a enfermidade, porque ela se assegurou. Dentro do coração dela, ela guardou aquilo que ela ouvia falar do nosso Senhor Jesus. Por onde o Senhor Jesus tem passado, Ele tem feito milagres extraordinários. Então aquela mulher acompanhava a multidão, até chegou um ponto que ela falou: não adianta apenas eu acompanhar, eu tenho que agir e tocar, me envolver com a palavra. Então ela começa a caminhar em direção à palavra, e quando ela chega perto da palavra, ela se envolve ao ponto de tocar a palavra. E de dentro da palavra sai o que? Virtude, que cura ela, o que? Instantaneamente ela é curada e o céu é tocado. É notório, porque o Jesus fala: quem me tocou? Mateus 6,6, igreja. Dentro do seu quarto você tem a maior arma poderosa que existe: buscar o seu Pai que está no secreto. Você vê que os discípulos estão perdidos. Senhor, você fala: quem te tocou? Mas a multidão. Mas o Senhor verdadeiramente sabia e reconhecia quem foi que o tocou. Sabe o que o Senhor quer de nós nessa noite? Só toque a minha palavra. É isso que o Senhor está falando para nós. Ei, esquece os seus títulos, esquece suas posições. Toque na minha palavra para você ver. Se envolva com a minha palavra para você ver. Porque de mim sairá a virtude, de mim sairá a tua cura, de mim sairá a tua restauração. Ei, de mim sairá a salvação para toda a tua casa e toda a tua família. Sabe por quê? No momento que ela é curada, a salvação entra sobre aquele lar instantaneamente. Porque todos teriam que reconhecer. Não era aquela que era humilhada, agora está restaurada. Não era aquela quem era seguido de zombaria,
Senhor não cortou fora aquela mulher, ele se envolveu com aquela mulher, ao ponto de parar o percurso dele e falar: eu não dou um passo sequer para frente, até quando essa pessoa não se prontificar. Mas Senhor, é difícil demais. Tocaram. É noite de você tocar o coração do Pai nessa noite. Você sabe da sua necessidade, você sabe dos seus problemas. É noite de você tocar o coração do Pai aqui hoje. Deixa Deus aliviar esse coração apertado. Deixa Deus remover essa angústia, essa tristeza. Deixa Deus se mover através da sua cura e te mostrar que Ele faz milagres extraordinários, que a medicina não pode comparar e nem comprovar. Milagre não se explica, milagre se vive. Então viva um milagre do Senhor na tua vida. Viva um milagre do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Se agarre à palavra, valorize a palavra. Não turbe o vosso coração. Falar é fácil, pastor, sim. Mas também praticar a palavra também é fácil. A turma fala que é difícil. Não, não é difícil não. Sabe por quê? Um dia desses, sabe, pastor Fernando, eu chorando na minha cozinha, lavando a minha louça. Falei: se eu não for seu amigo como você sempre quis, Senhor Espírito Santo, me deixe eu ser. Me ensina eu ser o teu amigo de verdade. E aquela tristeza foi saindo de dentro do meu coração, igreja, e uma alegria. E eu comecei a sentar na mesa, comecei a estudar a palavra, sabe? E a palavra começou a encher o meu coração de boas novas. Falei: Espírito Santo, preciso ser teu amigo verdadeiramente. Preciso confiar ao Senhor meus maiores medos, minhas fraquezas, minhas dores, os meus defeitos. Eu preciso, sabe, me abrir com o Senhor. O Senhor fala que é amigo de perto, Pai. E Deus se manifesta de verdade. Aí um menino 6 horas da manhã fala: eu preciso falar com o Senhor. E hoje, sabe, pastor Fernando, eu conheci esse Deus que você fala. Pensa aquela multidão alegre, igreja. Pensou seu noivo, o bispo Tom, chega e fala assim: ei, pessoal, legal até aqui, mas o comes e bebe, né? Acabou. Que vergonha que não seria, né, pastor? A turma ia começar a descer o pau neles, entendeu? Que palhaçada, rapaz. O cara quer pagar de não sei o que, e Jesus só, prestando atenção sobre a situação. Você pensa que Deus não presta atenção sobre a nossa situação? Presta sim. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem que? Toda a terra. E que nada passa despercebido diante dos seus olhos. Já ministrei aqui um dia orando, o Fernandinho, 6 horas da manhã, Fernando, não sei, não lembro, né? O Espírito Santo para ele numa rodovia e ele pedalando, né? Liga agora para o pastor Joy e manda uma mensagem para ele. Foi o milagre que eu precisava. Foi a oração respondida. Ele só falou assim: eu não sei o que você está passando, pastor Joy, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas Deus mandou te dizer que Ele é contigo e que você não precisa se preocupar. Igreja, vocês têm pastores, pessoas aqui que verdadeiramente buscam o céu, que andam com o céu. Bispo Tom, então, meu carinho, meu respeito. Pastor Fernando, pastor, todos os pastores, pastor Daniel.
Tem coisa que a gente se abre mais com eles, mas são pessoas de princípios e caráter direcionado pelo céu, que verdadeiramente vocês podem confiar e contar os seus maiores medos e segredos. Pessoas que vão orar por você, pessoas que vão confiar, sabe, os seus maiores medos na mão do Senhor. Antes do milagre precisa haver humildade para reconhecer que não temos vinho, não temos solução. Sabe, entregue o que falta na minha vida, na sua vida, na mão do Senhor. Entrega o que está te faltando na mão do Senhor. Coloque nessa noite hoje: Senhor, me falta isso. Para mim avançar, Senhor, sabe, me falta isso. Para mim viver um milagre verdadeiramente, me falta isso, Senhor. Mostre as suas talhas vazias. O Senhor está mandando nós, sabe, ei, traga as suas talhas vazias diante de mim e deixa eu transformar diante dos seus olhos aquilo que ia servir de vergonha, mas que vai te servir de alegria agora. Pare de se esconder o que precisa ser curado. Para a gente ser curado, igreja, a gente precisa parar de ter medo e assumir diante do nosso Senhor que verdadeiramente precisa ser curado na nossa vida. Sabe, pastor Fernando, sabe, pastor Daniel, muitas vezes a gente chega diante do Senhor, o Senhor já sabe o que Ele precisa fazer, mas Ele precisa ver a gente verdadeiramente confiar a Ele. Sabe, confiar a Ele: Senhor, é disso que eu preciso. E muitas vezes nós nos escondemos do Senhor por medo, por dúvidas. Será que esse milagre de fato o Senhor fará na minha vida? Confia nele para você ver que eu falo para você: de fato o Senhor fará a sua vontade. Só que a sua vontade não é a minha nem a sua, mas é a vontade do Senhor. Obediência reconhece a autoridade de Jesus. Quando nós somos obedientes, nós estamos o quê? Reconhecendo que existe sobre nós uma maior autoridade. Quando eu e você valorizamos a autoridade que Jesus tem sobre nós, você alcança a atenção do Senhor. Olha aquela mulher, olha Naamã, né? Uma autoridade que tinha que reconhecer uma outra autoridade maior. Mas no momento, a dúvida, a soberba, não precisa mergulhar nesse rio podre. Mas alguém que conhecia o Senhor. Já estamos aqui mesmo, meu Senhor, né? Por que não obedecer a voz dele? Por que não fazer o que ele está mandando? Mas você vai ver que é lá atrás que é construído esse caminho de cura na vida de Naamã. Uma das suas empregadas, né? Eu já ouvi falar que existe um homem que realiza milagres extraordinários. Ele vai passar na região tal. Você vê que ele escuta, acata, guarda no coração e age, né, pastor Fernando? Ele vai até o encontro. Mas quando ele se depara com a autoridade, e quando Jesus mostra a situação, é sobre isso que você precisa fazer, a palavra começa a ser apagada dentro do coração dele. Porque ele olha a circunstância, ele olha o momento. Eu não preciso me humilhar desse jeito, eu não preciso me rebaixar desse jeito. Mas o que a palavra fala? Mas tem alguém que está do lado dele dando o quê? Suporte para ele. Será que nós não devemos confiar naquilo que ele está falando? Mas aonde a gente mora, os rios são perfeitos. Mas Senhor, a gente já caminhou distância para estar aqui, quilômetros e quilômetros para estar aqui. O que custa, meu Senhor? Você fazer aquilo que ele está te mandando é só mergulhar 7 vezes, Senhor.
Mergulha a primeira vez, nada acontece. Talvez você esteja no primeiro mergulho e o Senhor está te mandando dar o segundo mergulho. Aí você vai, olha para a circunstância novamente e fala: rapaz, esse Mateus 6,6 pela segunda vez não aconteceu nada. Mateus 7,7 fala para mim buscar o Senhor, pedir que o Senhor ia, se eu batesse na porta o Senhor ia abrir, mas não abriu não. Mergulha a terceira vez, meu Senhor. Não foram 7 vezes que Ele mandou o Senhor mergulhar? Tá bom. 3, 4, 5. Na sexta, talvez Ele deve ter: Senhor, foram 7 vezes. E na 7ª vez Ele mergulha e um milagre instantaneamente acontece. Por causa do quê? Da obediência na palavra, de reconhecer a autoridade de Jesus. Quando você reconhece na sua vida que o céu tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua finança, sabe, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a sua enfermidade, ei, você vive o milagre de Deus, de verdade. Mas quando eu esqueço que o céu é real, quando eu esqueço, Tom sempre nos ensina, nós somos humanos, hein? Muitas vezes a gente vai pender, né, para um lado, né, Bispo Tom? Mas não, volte para a palavra. Quando você se sentir perdido, o pastor Fernando ensina, né? Ei, busque a palavra. A palavra é a bússola que nos reconecta todos os dias com o Senhor. É a palavra, igreja, que vai nos levantar todos os dias. É a palavra que vai nos alimentar nos dias tristes, nos dias frios, vai nos aquecer, vai limpar a tristeza profunda. É a palavra do Senhor, é a oração, é o nosso relacionamento com o Senhor verdadeiramente. E se eu precisar de ajuda, pastor, você tem pessoas aqui que estão prontas de verdade para te ajudar. Pessoas que buscam o céu. Pastores confiáveis. Qual é o seu medo, igreja? Qual é o seu medo de se envolver verdadeiramente com a palavra? Jesus está falando: entregue seu medo na minha mão. Coloque as suas talhas aqui e deixa eu transformar diante dos seus olhos. Deixa eu mostrar quem eu sou de verdade. Confie em mim, não confie nas suas forças. Não confie nos seus projetos. Não confie nos seus sonhos. Porque os seus sonhos acabarão. Os projetos do Senhor não. Os sonhos do Senhor não. Eles permanecerão eternamente. João 2,5 fala: fazei tudo quanto Ele vos disser. Esta frase é o coração do milagre. Tudo sem exceção. Quanto Ele disser, não o que eu quero ou entendo. Obedecer não é sobre lógica, é sobre confiança. Se nós nos movemos até hoje sobre lógica, não, se mova através da confiança no Senhor. Pastor, eu tenho que fazer um exame essa semana, eu tenho que... Ei, confie no Senhor, que muda de verdade a história. Sou um milagre aqui, tomei uma facada, fui comprar uma massa de pastel para mim, para minha esposa, para meu filho. Fui estacionar meu carro, o cara veio, bateu no meu carro, eu fui ver se o cara estava bem, o cara veio do nada e me deu uma facada, igreja. Sabe? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque dentro daquela cirurgia eu tive o encontro com o Senhor. Sabe o que eu ouvi do Senhor naquele momento, numa mesa branca, bonita, uma paz. Uma mão
toca no meu ombro e fala: filho, eu não te fiz para ser 80%. Volta e seja o meu 100% por onde você for. Tem coisas que é necessário acontecer na nossa vida para a gente viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Israel foi levado cativo pelo próprio Senhor, não pelo amor de Satanás, mas foi levado cativo pelo próprio Senhor, que toca o coração do Nabucodonosor e fala: pode ir prender esse povo desobediente. Mas tinha três que verdadeiramente conhecia o Senhor e conhecia a sua palavra, foram honrados pelo Senhor, subjugados pelos homens, mas aprovados pelo Senhor. Seja subjugado por todo mundo, mas seja aprovado pelo seu Senhor. O quanto eu aprendi aqui nessa igreja, e aprendo, igreja, o quanto eu tive que descer do meu salto, me submeter a conhecer verdadeiramente o Senhor. Eu não tenho vergonha de falar isso, é porque eu vivo aqui, sendo transformado todos os dias que eu venho aqui sobre este lugar. Igreja, se eu tivesse conhecido esse lugar antes, eu falo isso todos os dias, sabe, pastor Fernando, sabe, pastor Daniel? Fala: Senhor, porque você me fez andar por várias terras, Senhor, para te trazer conhecimento, meu filho. Passei por vários pastores, por várias igrejas, mas eu nunca tive o que eu tenho aqui. De verdade, não é puxando o saco de ninguém, porque aqui eu estou aprendendo a ser amigo do Senhor Espírito Santo verdadeiramente, confiando a Ele os meus maiores medos, confiando a Ele, sabe, os meus defeitos, sabe, aonde Ele precisa agir, atuar de verdade. Ali não tem máscara, ali não tem nada. Ali eu preciso viver o meu milagre. Ali eu preciso ser marido da minha esposa verdadeiramente. Ali eu preciso ser pai do Arthur verdadeiramente. Falho muito ainda, mas Ele vai me colocar no lugar, porque eu vou me permitir todos os dias Ele me transformar. Ainda que doe, eu vou me permitir. Eu vou morar no céu, igreja. Eu vou morar no céu. Para mim o céu era tão distante, já estava desacreditado de viver esse milagre. Mas aqui eu fui mais uma vez reconectado com o caminho desse milagre na minha vida. Meu maior milagre, sabe, igreja? Sabe qual é de verdade? É ver a gente sem divisão, sem competição, sabe? Mas nós buscando a restauração dessa cidade. Pastores unidos, que falam a mesma linguagem, que amam verdadeiramente, que se respeitam verdadeiramente. Pastor, mas isso é difícil de acontecer. Não. Se eu obedeço a palavra, isso tem que acontecer. Hoje eu sei que eu posso contar com o pastor Daniel, pastor Fernando, Bispo Tom, Bia, mas eu quero confiar mais gente aqui. Eu não tenho que ser mentiroso, mas eu tenho vocês como comunidade, igreja, que eu preciso acreditar e confiar, valorizar cada um que está aqui. Mas para isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Se humilhar diante desse Senhor, se prostrar diante desse Senhor e falar: sonda o meu coração orgulhoso, Senhor, sonda o meu coração soberbo, Senhor, que precisa ter um encontro íntimo e verdadeiramente com o Senhor. Obediência é ação mesmo sem entender. Quando nós obedecemos ao Senhor, há uma ação celestial, há um mover celestial, meu Deus, que mexe com as estruturas deste lugar.
de verdade. Em João capítulo 2, versículo 7, o que Jesus fala? Enchei de água as talhas. Feche os seus olhos agora nesse momento, num minuto. Pegue a sua talha agora aí, de todo o seu coração. Se enxergue dentro do seu quarto agora, você pegando essa talha e falando aqui: Senhor, é isso aqui que precisa ser mudado. É só você e o Senhor agora. Sabe, pega essa talha de dentro do seu coração agora, fala: Senhor, é isso que eu nunca deixei o Senhor mudar na minha vida. É isso que precisa ser mudado, Senhor, transformado nessa noite. É só você e o Senhor agora. Ei, se vier a vontade de chorar, chore na presença do seu Senhor. Não se envergonhe, agora está só você e o seu Senhor. É momento de você vivenciar o milagre do Senhor na tua vida. É o momento de você conhecer o Senhor da sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe que precisa ser mudado aqui nessa noite. Eu só estou apenas obedecendo a tua palavra, Senhor. Sou teu servo, sou teu filho, e só faço aquilo que o Senhor manda. Muda agora, Senhor. Transforma agora a talha da depressão por alegria. Muda agora, Senhor, a talha. Muda agora essa água, Senhor, de enfermidade para a cura. Muda agora, Senhor, Espírito Santo, o medo de viver algo novo. Muda agora por confiança, Senhor. Muda agora, Senhor, pensamentos cativos em pensamentos positivos agora, Senhor. Tudo que era negativo, Senhor, através da sua palavra, que passa a ser neste momento pensamentos positivos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, papai. Olha para cá, igreja, ainda com a sua talha na mão, diante de você. Ei, você está agora dentro de Mateus 6,6, amém? Todo mundo concorda? Amém? Vamos lá então. A ordem, ela não fazia sentido. A água não tem nada a ver com vinho, mas eles obedeceram sem discutir. O que vocês fizeram agora? Obedeceram sem discutir. Para um milagre acontecer na nossa vida, é essa atitude e é essa ação que precisa ser diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Foi uma prática, sabe, rapidinho, para vocês entenderem o que é viver Mateus 6,6. Um ato de fé, um ato de confiança, que a palavra pode transformar a nossa vida diante dos nossos olhos em fração de segundos. 4. O milagre acontece durante a obediência. João capítulo 2, versículo 8, o que ele fala? Tira agora e leva. O milagre não veio antes, ele veio enquanto ele obedecia. Pastor Fernando, pode vir aqui e eu vou encerrar aqui. Só não espere você ver o milagre para você obedecer. Obedeça e viva o milagre do Senhor. É uma ministração curta que o Senhor colocou no meu coração, mas que é de uma ativação sobrenatural sobre este lugar.